fica com expectativa quando a palavra é ministrada? As pessoas sempre perguntam para mim: pastor, o senhor está com expectativa? Eu sempre estou com expectativa. Sempre eu estou com expectativa quando eu abro a Bíblia. Não tem uma vez que eu abro a Bíblia que eu não crie expectativa, que eu não crie uma alegria para receber a palavra, amém? Eu vou falar um pouco do que eu escrevi, mas assim, de uma forma mais didática. Se você comprar o livro, você vai perceber. Às vezes nós estamos num ambiente, e eu entendo isso, o ambiente de igreja, um ambiente de ensino, é um ambiente do poder de Deus, onde a gente recebe a palavra de Deus, mas muitas vezes, nós estamos deixando algumas ferramentas de lado. Você concorda comigo? Preste atenção. Às vezes nós temos ferramentas que Deus nos dá, que são fundamentais para a vida cristã. Então, se eu for construir uma obra, se eu for fazer um prédio, existem algumas ferramentas que são fundamentais para aquela construção. Primeiro vem o alicerce, as ferramentas que traz o alicerce, pessoas que vão cavar, que vão colocar ferragem. E na Bíblia também Deus disponibilizou ferramentas. E uma delas é a unção. Eu fico triste e motivado para escrever mais sobre isso, porque eu percebo que muitos crentes não têm usado essa ferramenta, que é fundamental. O apóstolo Paulo disse: as minhas armas não são carnais. Às vezes as pessoas falam que Paulo estava dizendo só assim, né? Eu não sou carnal, eu não ando carnal. Mas Paulo não estava dizendo que as armas, ele disse, ele é claro, as minhas armas não são carnais. Não só de uma postura de andar na carne, ou do pecado. Ele está falando que as armas dele são poderosas em... Ele não está atribuindo a um tipo de... A palavra certa é só a um tipo de pecado. Ou, eu falei duro com o irmão, eu sou carnal. Essa não é minha arma. Paulo não está falando disso. Paulo está falando que as armas deles é poderosas em Deus. Então, se as armas de Paulo e as minhas armas são poderosas de Deus, você precisa saber qual é essas. Sim ou não? As pessoas estão lutando com situações e coisas que elas nem deveriam estar lutando. Elas podiam estar usando as ferramentas que o Espírito disponibiliza. Às vezes nós estamos lutando com um filho, numa casa, às vezes estamos lutando com as finanças, com uma doença, com uma depressão, com uma angústia, com uma rejeição, quando Deus, Ele já disponibilizou algo para nós na sua palavra. Quando Paulo disse, as minhas armas não são carnais, há muitos anos atrás eu fui despertado, e eu ouvi a palavra unção do boi selvagem. Isso não é uma doutrina, eu estou explicando logo hoje à noite. É uma metáfora. O que é uma metáfora? É um sentido. Amém? Mas eu uso essa metáfora e as pessoas são despertadas para ler o livro e comprar. Mas de fato, de verdade, eu estou falando do poder de Deus. O salmista no Salmo 92, ele diz assim: Senhor, unge a minha vida com um poder comparado ao do boi selvagem. O que era que o salmista estava dizendo? Eu crio boi desde menino, agora não crio, que eu sou pastor há muitos anos. Mas a minha vida foi criar boi. Agora só ovelha. Amém? Mas eu sei claramente que é impossível colocar um jugo num boi selvagem. É impossível você pegar um boi selvagem e botar uma canga nele e achar que aquilo vai ficar normal. Ele vai quebrar ela. Ele vai bater, ele vai quebrar. A força dele não se submete ao jugo. A natureza selvagem dele não deixa ser dominado. E o salmista estava dizendo assim: coloca um negócio na minha vida que não deixe ninguém me dominar. Algo que quebre isso. O salmista está dizendo assim: Senhor, coloque uma força em mim, coloque uma unção, um poder comparado ao do boi selvagem. E quantos sabem que o boi selvagem é mais fraco do que a unção de Deus?
Deus é mais poderoso do que o boi selvagem, amém? É uma metáfora, é algo comparado. Ele está dizendo assim: coloque um poder em mim, que não vai poder ficar nenhum tipo de jugo, nenhum tipo de engano, nenhum tipo de mentira, nenhum tipo de coisa vai me prender. Coloque um poder que vem do céu, que quebra o jugo. Você está comigo? Sabe, irmãos, e aí eu comecei a estudar sobre isso, mas eu vou parafrasear, e eu começo trazendo exemplos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, aonde a unção se manifestou para quebrar aquilo que estava vindo da parte do inimigo para a tua vida. Às vezes nós estamos numa igreja e nós estamos querendo lutar com o irmão, eu vou pegar fulano, eu vou fazer isso, eu vou dizer isso a ele. Ei, as suas armas não são essas. As suas armas são poderosas em Deus. Há um poder de Deus. Jesus disse: vocês não estão entendendo, se eu quisesse, viria agora várias legiões de anjos e acabaria com isso num minuto. Quando Jesus falou, os soldados se prostraram e caíram ali. Eu te pergunto, que poder é esse? É a unção que vem de Deus para quebrar toda e qualquer circunstância na sua vida. Existem muitas pessoas lutando com as armas naturais. Deus não te chamou para você usar as armas naturais. Você é um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. Mas Deus quer te chamar para você andar no espírito. E o que é andar no espírito? Sabe que o diabo vai pintar um quadro para você? Ele vai pintar um quadro para você para que o que ele pensa venha para a sua boca. Se o diabo colocar o que ele pensa na sua boca, ele rouba a sua vitória. Todas as vezes que o diabo colocar algo na sua boca, que ele pensa: pastor, como é isso? Me explica. Eu vou explicar, eu vou ser claro para você nessa noite. Os pensamentos do diabo não podem estar na sua boca. Como, pastor? O diabo mostra uma escassez, Deus mostra uma vitória. Mas você está vendo a escassez e você diz: rapaz, eu estou quebrado. Isso é colocar os pensamentos do diabo, porque a Bíblia diz que você não é quebrado, diz que você é abençoado com todas as sortes de bênção. A Bíblia não diz que você é quebrado, diz que quando você se converteu, você foi colocado num lugar celestial, acima de todas as coisas, nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Se essa é a minha posição, a minha boca tem que falar dessa forma. Você está comigo? Existem muitas pessoas especialistas, irmãos, em conhecer a Bíblia, mas poucas manifestam poder. Eu tenho visto muitas pessoas especialistas, elas têm um conhecimento, e o diabo não te toca pelo que você pratica, mas pelo que você conhece. Você está comigo? O diabo, ele vai tocar a sua vida pelo que você conhece, mas não pratica, ele entra. E eu quero mostrar alguns textos para você. A Bíblia diz, vamos lá abrir lá, abre comigo lá em 1 Samuel. Primeiro, 1 Samuel. 1 Samuel 17, perdão. 1 Samuel 17. O que era que o diabo queria mostrar? Eu vou te dizer. Ele queria mostrar um quadro. Como é que Israel era forte? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Como é que Israel era forte? Eu vou te dizer como é que Israel era forte. A Bíblia fala que quando Jonatas e Saul começavam a guerrear unidos, eles eram como algo feroz. Israel era forte quando estava unida. Quando as tribos estavam unidas, elas eram força. O poder de Deus vinha sobre eles. Aí o diabo sabia disso. Foi o que ele fez? Levantou um gigante e desafiou 1 a 1. Como era a força de Israel? Junto. Sim ou não? Agora ele diz, não, vamos. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido, a Bíblia diz que Saul
era o maior de todos. Então, vamos parafrasear aqui. Saul era o maior de todos no arraial de Israel. Aí o diabo faz o quê? Pega um gigante maior do que Saul e vai confrontar ele. O diabo sempre vai mostrar um quadro para você. O diabo sempre vai mostrar uma situação e vai trazer medo para você, que medo é a razão, é o fato do desconhecido, é mostrar as suas impossibilidades. De onde vem o medo? O medo vem de você saber que você não pode. Sim ou não? Agora, eu te pergunto, o que é que Davi tinha para entrar nesse arraial e guerrear com o gigante? Eu sei que todos que estão aqui conhecem essa história, mas não acho que você conhece não. Porque você vai se surpreender hoje à noite. Não pense, eu já conheço a história de Davi, você não conhece ainda não. Eu tenho muitos anos estudando a Bíblia e cada semana eu descubro que Deus me ensina algo sobre ela. A Bíblia diz que Davi estava por detrás das... Sabe o que significa malhada? Malhada significa lugares rochosos, onde os pastores levavam as ovelhas e havia proteção, cuidado e paz. Sabe o que significava malhada? Às vezes malhada pensa que é um lugar esquecido, né? A gente quando fala de malhada, a gente pensa assim, é um lugar que estava lá, longe. De fato era um lugar distante, reservado para o descanso das ovelhas. E a Bíblia diz que o profeta manda chamar ele, e uma vez que a unção vem sobre ele, tudo muda. A sua ferramenta é a unção. Para você vencer situações na sua vida, você precisa da palavra, do Espírito e da unção. Davi é ungido e a Bíblia diz que daquele dia em diante, a unção se apossou de Davi. A unção nem entrou nele, se apossou dele. E quando ele chega no arraial, e está todo mundo lá com medo, o que diz Davi? Davi tem uma fala contrária de todos os israelitas. Você está comigo? Sabe aquela situação de escassez que às vezes está nos visitando e todo mundo está dizendo que você está quebrado, todo mundo está dizendo que você não pode, todo mundo está dizendo que você não, que não vai dar para você. Sabe aquela humilhação que chegou para a sua vida e você olha para um lado para o outro e não vai dar certo, e está tudo errado, e você roda e não procura e você não acha a saída? Mas a Bíblia diz que ele falou de uma forma diferente, a ponto de Saul chamar ele para entrar na tenda. Você está comigo? Como foi que essa situação começou? Falando. Davi não derrubou Golias no momento que ele desceu no arraial, não. Ele começou a derrubar Golias quando ele chegou no arraial. Ele soltou os pães, as coisas que ele tinha levado, e ele correu para a batalha. Eu estava dizendo para minha esposa ontem, você percebe que Davi foi ungido, e a primeira coisa que ele fez foi partir para cima? Quando Davi foi ungido, ele não ficou, Deus vai me buscar aqui, vai me levantar, Deus vai me dar um grande poder. Não, ei, deixa eu te dizer uma coisa, quando você é ungido, você vai para cima da circunstância, a unção vem sobre você, a unção te possui, a unção vem sobre a tua vida, a unção pega você, e você começa agora a fazer coisas que você não podia. Você está comigo? A Bíblia diz que Sansão vai em caminho contra os filisteus, e quando ele vai no caminho, um leão se levanta. A Bíblia diz que o Espírito possuiu Sansão, ele pegou o leão como se fosse um cabrito. Por quê, irmãos? Porque quando ele ia para cima dos filisteus, a unção foi projetada para isso. A unção é projetada para quebrar aquela circunstância da sua vida. A unção é projetada para quebrar aquilo que está tentando te parar. Aquilo que quer te parar, a unção é projetada para quebrar. Quando a unção de Deus vem sobre uma pessoa, vem sobre você, há um poder sobrenatural. Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é quanto você conhece, é quando Deus sabe o que vai fazer e Ele vai usar você. Aleluia. Pastor, eu cheguei aqui hoje na igreja, nunca ouvi falar sobre isso. Todo dia tem uma primeira vez.
Você não pode ser privado do poder de Deus se você quer ser crente e andar com Deus. Como é que você vai ser... Você diz, algumas pessoas falam para mim, pastor, as pessoas não gostam muito do poder, então elas não têm que ir para o céu, porque no céu é poder. No céu é anjo voando de um lado para o outro. Não, mas quando a gente chega lá, a gente prova. Não, a gente vai provar aqui, irmãos. É aqui que você precisa do poder. É aqui que você vai precisar do poder. Você está comigo? A Bíblia diz que Sansão, 1000 homens se levantam contra ele. Ele pega uma queixada de jumento. E de novo o texto diz, e você pode ler no livro, a unção vem sobre ele. Ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Eu te pergunto, irmãos, tem muita gente especialista na Bíblia, mas quando se trata de orar por um enfermo, ela sai fora. Tem muita gente aprisionada na depressão, mas quando se fala em orar por uma depressão, a pessoa sai fora. Não, eu sei que Deus cura, mas talvez Ele não queira curar hoje não. Jesus disse, aqueles que crerem, imporão as mãos, é um decreto. Se tem um doente, você coloca a mão e ele é curado. Jesus não mandou, não, você... Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele homem estava 40 anos na porta do templo. Todo dia os religiosos passavam, as pessoas passavam de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas quando Pedro olha para ele... Você está comigo? Você está aqui? Quando Pedro olha para aquele homem e diz, você pode me dar uma moedinha? Ele disse, eu não tenho moeda não, agora eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio agora que se eu der para você, você sai desse lugar agora. A unção tira você do lugar que você está assim. A unção quebra o jugo. A unção quebra o poder do inimigo. Aquilo que estiver amarrando você nessa noite hoje, a unção de Deus pode quebrar. Davi começa a gritar no meio do arraial, quem é esse incircunciso filisteu que tenta contra o exército do Deus vivo? Imagina você, né? Chegar numa igreja e alguém está dizendo assim, essa igreja não presta. E você, quem é esse incircunciso? Para dizer que não presta. Porque a igreja não é minha, não é sua, é de Deus. As coisas não são minhas. Alguém falou para mim, pastor, como foi difícil deixar aquela igreja grande? Eu falei, foi difícil, irmãos, porque eu pensava que eu ia ter fé para encher ela. Mas eu tive que ter fé para soltar. Porque soltar as coisas para Deus tem mais valor muitas vezes do que pegar. Porque soltar, quando Deus manda soltar, é você dizer que você confia nele, que você obedece a ele, que você anda com ele, independente da circunstância. Você está comigo, irmãos? A unção, ela vem com um propósito. Eu não sei você, né? Eu sou animado com a unção. E se você ficar bem sério, fique tranquilo. Mas se eu gritar aqui, não fique escandalizado comigo, não. Amém? Pode ser? Você me perdoa? É porque eu acho que eu não consigo ver. Sabe, irmãos, Davi, ele começou a gritar no meio do arraial. A ponto de Saul dizer, não, tem um camarada aí gritando aí. Tem um camarada gritando aí. Ele está dizendo aí alguma coisa diferente. Estava todo mundo com medo. Eu te pergunto, o que fez Davi gritar? Hein? O que vai você se levantar e gritar? Quanto a uma circunstância? Hein? Mas pastor, eu não estou sentindo a unção não, eu não estou com vontade nem... Eu nem vinha para a igreja hoje. Eu já tive assim também, irmãos. Às vezes a gente vai para a igreja assim, ó, parece que um anjo pegou no nosso blazer aqui, né? Ou na roupa e leva a gente assim, né? Você está comigo? Mas o que a Bíblia diz? Diz que Saul foi dar a armadura dele. Quando ele vestiu, ele disse, eu não posso jogar nesse termo não. A unção, ela vem para... Não é na minha força, irmãos. Não é na minha capacidade. Alguém falou para mim, o senhor é escritor? Eu falei, não. E como o senhor escreveu um livro? Eu digo, foi a unção. Amém, irmãos? Você está comigo?
A unção vai fazer você falar coisas que Deus fala. A unção vai fazer você dizer o que o céu diz sobre você. A unção vai fazer você falar com as pessoas como o céu está falando. Você olha para uma situação ruim e você não fala o que a situação está mostrando para você. Você fala o que Deus falaria. O que Deus fala sobre aquela pessoa. É forte e corajosa, ela não tem medo, ela é próspera, ela é poderosa. Deus vai fazer coisa grande. Você está comigo? Sabe, irmãos, na igreja que eu pastoreava, os irmãos já sabiam. Tinha dia que era para a gente ensinar mesmo a palavra e é maravilhoso. Mas tinha dia que eu só fazia dançar e gritar. Porque nem eu tinha força para pregar. E quando você não tem força, você vai na força de Deus. E a melhor forma de despertar isso é celebrando. Sabe, irmãos, eu fico pensando, você conhece a Bíblia, conhece a história de Davi, já deve ter visto filme, série. Mas você sabia que Davi não era especialista em funda? Sabia não? O exército de Israel se coloca, Davi desce com as pedrinhas e uma funda. Sabe de quem era aquela arma? Da tribo de Saul. Aquela arma era a especialidade da tribo de Saul, da tribo de Benjamim. Aquela arma era especial de Benjamim. Eu fico pensando, todos os especialistas em funda, vendo o gigante e vendo o menino com a funda. E aí? Como era para eles? Foi naquele dia que Davi conquistou o povo de Israel. Ele não era especialista em nada. Ele nem guerreiro era. Mas a unção estava com ele. Você pode não ser especialista, mas se Deus te ungiu, se a unção estiver com você, pode torar onde torar, você vai estar lá. Você está comigo? Eu fico vendo, vamos fazer um cenário aqui hoje à noite. Eu ia trazer um vídeo, mas não deu tempo. Imagina todos os especialistas em arco e flecha, espada de Israel, os guerreiros especialistas da tribo de Saul, inclusive Saul e Jonatas. E vai lutar com a funda. Deus pega aquilo que outras pessoas são especialistas, bota na tua mão, que não é especialista, só para provar que ele tem a unção. Você está comigo? Deus confunde, irmãos, as situações. Ele pega algo, está um concurso lá, todo mundo aqui é o mais inteligente, mas tem uma unção, porque tem um propósito na tua vida, para você estar ali, e eu tenho certeza, que se você receber, e andar na unção, na palavra, essa unção te capacita. Você olha para os textos e diz, rapaz, é fácil demais, por causa do propósito. Você está comigo? Vamos marcar um cenário lá. Todo mundo com medo, todo mundo com medo, todo mundo com medo, todo mundo com medo, todo mundo com medo. E o gigante. Vamos ler aqui. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Davi, porém, versículo 15. Ia a Saul e voltava para apacentar as suas ovelhas. Não, antes, perdão. Versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e com um dardo de bronze sobre o ombro. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da lança era de ferro, e pesava mais de 70 quilos. E diante dele ia o escudeiro Golias, parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo.
E se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos. Você percebe que o diabo sempre vem com uma proposta de escravidão? Ele faz o exército medir o tamanho do gigante. Quanto pesava a lança? Imagina. A lança pequena dos israelitas e só a ponta da lança de Golias, 70 quilos. 7, perdão. 7 quilos. Amém? Aleluia. Mais de 7 quilos. Você está comigo? Imagina essa medição. Agora vamos lá. Versículo 9. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito, diga, medo, é um espírito. Diga, medo, é um espírito. Diga, medo, é um espírito. Sempre que medo se colocar, pode saber, tem algo grande de Deus para a sua vida. Você está comigo? Eu não sei qual é o seu medo, mas se ele se colocou lá, porque o diabo quer te parar, quer te paralisar, quer te colocar limites. Medo coloca limites. E eu não estou dizendo a você que você vai ser o maior corajoso. Pastor, como é que eu faço para vencer? Depois dessa mensagem, se você ler o livro, você vai ser ajudado. Davi era filho daquele efreteu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para Saul, a guerra. Versículo 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para Foi para onde? Eu te pergunto, se fosse eu e você, a gente ia? A gente ia? Que não. Tem guerra aí? Poxa, eu estou fora, sou o primeiro a correr. Não era assim que a gente diria, não? Sim ou não? Sim. Mas Davi não estava na força dele. Deus colocou algo em Davi chamado unção. Quando o profeta ungiu Davi, um poder movimentava ele. Toda vez que Davi fosse contra um filisteu, o poder vinha sobre ele, porque Deus lutava por Israel. Você está comigo? Aquilo não era na força de Davi, tinha a coragem dele? Tinha, a unção pegava junto. Ele foi para cima, da frente de batalha. E sabe, irmãos, vem aqui comigo. Todo aquele arraial ali com medo. Quando ele derruba o gigante, o que acontece? Você sabe? Se você for ler o texto, a Bíblia diz que os israelitas começaram a perseguir os filisteus. Aquela atitude de coragem, debaixo da unção, moveu o coração deles. Foi naquele dia que Davi ganhou Israel. Você está comigo? A Bíblia diz que a unção vem com um propósito. E eu vou te dizer nessa noite, o que você está sendo paralisado? No pior momento da sua vida, eu quero dizer que a unção, ela vem e quebra o jugo. Davi se torna o herói de Israel naquele dia. A unção coloca ele num lugar diferenciado. A unção vai colocar você num lugar diferenciado, por causa do plano, do propósito de Deus. Não é porque você é melhor do que o outro, não. É por causa do plano, do propósito de Deus na sua vida. A unção te coloca de baixo para cima. Você está comigo?
Todas as vezes que a unção vem, o apóstolo Paulo, um espinho na carne, um espírito perseguindo ele de viagem em viagem, de igreja em igreja. Ele vai orar ao Senhor por 3 vezes, e o Senhor diz o quê? Paulo, a minha graça te basta. Você está comigo? Havia uma perseguição no mundo espiritual. E Paulo diz o quê? Senhor, eu não suporto mais. O Senhor diz, Paulo, eu coloquei um negócio em você que é suficiente. E aí Paulo escreve depois dizendo assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Todavia não eu, mas a graça. O que é a graça? O que é o poder? O que é a unção? Existe a graça para a salvação, mas existe uma graça para você desempenhar o que Deus lhe chamou. Existe uma graça que te capacita, um poder de Deus que vem sobre a tua vida. Uma unção poderosa que vem sobre você. Para você desempenhar algo. Existe uma graça para pastorear. Existe uma graça para ser líder. Existe uma graça para estar na câmera. Vai ter desafio em vários níveis. Mas tem uma unção te capacitando. Sabe, irmãos, eu gosto muito da viúva. E eu escrevo sobre ela. A Bíblia diz que ali chega na casa de uma viúva, o Senhor diz para ela assim, eu estou mandando você ir na casa de uma mulher que vai te alimentar. Isso era uma verdade? Não. Que quando chega lá a mulher disse, eu tenho um pouquinho de farinha e de azeite, vou fazer um pão e vou morrer e comer. Qual era a realidade da viúva? Escassez. E qual era a realidade no céu? Prosperidade. Qual era a realidade da viúva? Escassez. O quadro era escassez, fome. Ela disse, eu vou fazer um bocado de pão, vou comer e eu e meu filho vamos morrer. Mas no céu, a palavra era outra. Já dei ordem a uma viúva próspera, que ela vai te alimentar. Como é isso? Eu já estou dando uma ordem a uma mulher muito próspera, ela vai te alimentar. Os nossos olhos vão enganar a gente, irmão. Você precisa ficar com a palavra que está dentro de você. Eu fico com a palavra que está dentro de mim, irmãos. Às vezes ao meu redor está lá escassez, mas dentro de mim está dizendo assim, você é tão próspero, você é próspero, você é abençoado. E eu fico com isso, irmãos. E descanso. Oh, glória a Deus. Eu acho que aqueles soldados de Israel estavam dizendo assim, pastor, meu amigo, que menino para saber atirar com essa funda, hein? Como é que esse menino joga uma pedra e derruba um gigante? Se ele pode fazer isso, a gente pode fazer também. A unção dá a capacidade de você movimentar pessoas que são especialistas naquilo que elas são, para elas fazer aquilo que Deus chamou e elas não estavam fazendo. Deus é especialista em pegar as pessoas e ungir elas. Você está aqui? O que acontece com aquela viúva? Eu chamo aquelas vasilhas de organização. Deus não derrama prosperidade na sua vida se você é desorganizado. Deus está falando que eu sou próspero. Abra uma conta. Para as pessoas, para o seu dinheiro ir para lá. Você está comigo? E eu não estou falando isso, irmãos, para você, eu falo isso para mim. Aquela viúva, ela dá primeiro a Deus. O profeta disse, faça e primeiro dê para mim. É um princípio, irmãos. Dar a Deus. Colocar a semente na mão de Deus, para que as coisas aconteçam. Sabe, irmãos, eu gosto de mover, eu gosto da unção. Né? Já cheguei em algumas igrejas que as pessoas falam assim, pastor, algumas equipes que andavam comigo, ela falava assim, pastor, você ouviu que a igreja estava sem unção? Eu falei, não tem igreja sem unção, não. Não existe igreja sem unção, para mim, porque eu não preciso de igreja para pegar fogo. Eu pego fogo sozinho. Se a igreja vai, mas eu vai, se não vai, fica. Você está comigo? Se eles querem que eu volte lá, eu volto, se não quer, também não volto. Você está comigo? Eu não preciso que alguém cante bem para eu ficar cheio do louvor. Eu canto. Você está comigo? Eu danço, eu canto, eu celebro.
Você acha que quando Davi entrou em Jerusalém agora como rei, depois de todas as perseguições, depois de tudo que ele passou, ele entra em Jerusalém como rei, e a arca está vindo, ele sabe o que é a presença, ele canta a presença, você acha que ele ia ficar parado? Como a gente está aqui hoje? Eu acho que hoje não tem tanta unção. Davi não estava nesse lugar não. Davi começou a dançar. Oh, glória a Deus. Pastor, eu não gosto dessas igrejas que dançam. Fique sem dançar. Porque eu já dancei e fui curado. Eu estava com um caroço uma vez aqui, e eu tocava no louvor da sede. E aquilo estava me preocupando, e eu fui meio que arrasado. E era um culto de cura lá. Não, era um evento da Luminai, tinha um profeta pregando. Eu sei que eu peguei o violão, comecei a tocar, a corda do violão torou, o violão ficou sem som, mas lá na plataforma a gente não sabia, eu não sabia que o violão estava sem som não. Mas o violão deu um problema lá, ficou sem som, eu continuei tocando, a corda torou, eu comecei a dançar, e pular, e gritar, e dançar. E quando eu cheguei em casa, dormi e acordei tranquilo. Quando foi no outro dia, eu fui tomar banho, quando tirei a roupa de baixo, estava cheia de sangue. Tinha estourado e estava seco. Eu não senti nada. Nada, sabe o que é nada? Eu simplesmente dancei. E eu fico pensando, Davi, tu acha que Davi não ia dançar não? Depois de Saul querer matar ele, toda perseguição, toda fome, derrubou o gigante. Tu acha que Davi não ia dançar quando ele uniu Israel, todo Israel, perante a arca, os sacerdotes louvando a Deus com a arca no ombro? Tudo que Davi passou para chegar até ali, tu acha que ele ia ficar religioso? Dizer, não, eis que eu estou aqui hoje à noite. Deus está aqui. Não. Ele sabia de onde ele estava. Ele sabia quem tirou ele. Ele sabia quem moveu ele. Ele sabia o que aconteceu. Ele estava diante da morte uma só vez, não, várias vezes. Ele esteve diante da morte e ele viu a unção pegando ele. Ele pouco importava quem ia gostar, quem não ia gostar. Ele ia dançar, ele ia celebrar a Deus, porque era Deus que livrava ele. A Bíblia diz que no Salmo, Davi diz o quê? O Senhor é o meu pastor, eu de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o seu cajado me protege. Ele me guia a águas tranquilas e a pastos verdejantes. A primeira coisa que a obediência faz é levar você para um lugar tranquilo. Diga comigo, a obediência me leva para um lugar tranquilo, cheio de paz. Você está aqui? Você está comigo, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você está na unção. Diga, a unção não é um sentimento. Diga, você não precisa sentir isso não. Só faz. A minha esposa, a gente viajava no Rema, e eu vou contar esse testemunho aqui. A gente viajava no Rema e ela não tinha nada, e ela não engravidava. Não engravidava. E eu viajava de lugar para lugar, de lugar para lugar, de lugar para lugar. Voltei para ser ministro auxiliar da sede, e ela não engravidava. Ela foi trabalhar no ministério, e quando trabalhava no ministério lá, 7 mulheres do lado dela engravidou, e ela não engravidava. Ela não queria nem ver, olha, onde tinha chá de fralda, chá de não sei o quê, ela não queria nem passar perto. E um dia o apóstolo Guto chegou para mim e disse, você pode ir para a igreja de Santa Rita, resolver uma situação para mim? Fazia 3 meses que eu tinha me mudado e montado um apartamento, a gente não tinha casa. A gente tinha tido um apartamento ali, mudou para um apartamento, ela trabalhava do lado do ministério, se ela descer, eu tinha acabado de montar os móveis. Estava tudo pronto. Eu estava bem na igreja, feliz, fazendo coisas boas aqui, fazendo tudo que eu gosto, com meus cavalos na fazenda. Meu pastor gosta das mesmas coisas que eu estou bem. E ele disse, você pode ir ali, resolver um problema para mim? Quando cheguei em casa, Kelly começou a chorar. Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu digo, Kelly, daqui a 2 anos esses móveis estão velhos. E a gente perde a bênção de Deus.
Eu vou. Ela disse, eu vou também. Com 2 meses, a gente nem pensava mais em filho. Ela estava ficando com a idade estourada. Com 2 meses. 2 meses lá. Que ela disse, estou grávida. E começa todo um processo. A menina nasce. Quando vem, ela nasce, chega a pandemia de presente. Durante a pandemia, Kelly perdeu o pai, que ela é de fora, ficou com medo. E a menina não falava. E todo mundo dizia, ficava com medo de dizer para mim, né? Pastor, leva essa menina no fono, né? Ela já está com 3 anos, só fala papá. Leva ela no fono, pastor. Eu disse, eu vou levar ela no fono. Eu vou soprar na boca dela a unção do Espírito, porque eu sou pregador. Vou soprar na boca dela, vou soprar. Eu vou dizer que ela vai falar e vai cantar. E eu olhava para ela e dizia assim, essa é uma grande cantora do corpo de Cristo. Eu fiz um vídeo hoje, Dia dos Pais. Peguei o violão e comecei com ela, vamos tocar? Primeira vez que eu fiz um vídeo com ela, ela tem instrumento de toda qualidade lá. Com poucos dias chegou uma irmã na igreja, olhou para mim assim e disse, pastor, eu posso orar pela sua menina? Eu disse, fica à vontade. Ela me assistia pela internet, estava visitando lá, a Rossana Lira estava lá, veio com o Rossana, disse, posso orar na sua menina? Pode, ora aí. Orou. Na mesma semana a menina começou a falar a palavra, do nada. Minha esposa gritava, pulava, chorava, rolava no chão. A cada palavra ela gritava, dava um grito, celebrava. Por que eu não vou crer na unção? Por que eu não vou crer na unção? Porque eu vou ficar alheio à unção de Deus. Porque eu vou olhar a unção de Deus como um bicho que vai me fazer mal. E hoje eu fiz um vídeo. Eu nem saí com ela, mas ela é tão afinada que a minha amiga que é cantora lá da sede disse, é afinada de titia. Nunca fiz um vídeo com ela assim. Fiz algumas coisas, ela canta assim. Eu digo, vamos fazer aqui, senta aqui, vamos cantar aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Ela começou cantando. Aí teve uma irmã que disse, eu chorei aqui, pastor, porque eu sei. Quando ela não falava e todo mundo ficava olhando para a gente assim, como se a gente fosse uns bichos ou alheio, né? Mas a unção de Deus quebra o jugo. Aleluia. A unção de Deus. Elias olhou para Acabe e disse, ei Acabe, estou vendo uma nuvem aí pequena, mas corre que é um sinal de uma tempestade. Eu te pergunto, quem correu mais, Elias ou os cavalos? Se Elias ser um espírito, pode correr mais do que cavalo e você? Com o Espírito Santo dentro de você? Não vamos usar as armas que o inimigo está usando, irmãos. Querendo que você fique no natural. Não vamos crer nisso não. Essa manifestação é errada. Dançar, gritar da glória. Esses crentes são doidos mesmo. É isso que o diabo quer que você pense. O diabo quer que você não dê glória a Deus não. O diabo quer que você não fale contrário àquilo que Deus está falando. E eu escrevi esse livro num momento que não era bom para mim não. Eu disse, Senhor, como é? Peraí, naquele dia não era melhor não. Ele disse, e quem te disse que o dia é tu, quem sabe é tu? Eu que sei. Você está comigo? E eu botei uma foto de um boi, de um touro, quebrando o jugo. Se você não lê, pelo menos a capa já fala com você. Porque tem gente que compra o livro, mas não lê, né? Mas pelo menos a capa já fala. A capa já começa a te ajudar antes de você ler. Amém? Você está comigo? Você crê no poder de Deus? Eu fico imaginando, irmão, a cabeça daquela viúva, o azeite enchendo as panelas. Você tem panela hoje? O que é que está faltando na sua vida? Você tem coisa que está faltando na sua vida? Eu estou mandando você pegar as panelas agora. Pastor, onde é que eu vou atrás de panela? A panela está dentro do seu coração. Desemborque. Libere. Eu descobri uma coisa sobre perdão.
Ah, Deus. Eu descobri uma coisa sobre perdão. Sabe o que o perdão faz? Ele cura. E a primeira coisa que o perdão faz, quando você pratica o perdão, ele traz alegria. Quando Jesus mandou orar pelas pessoas que te perseguem, a gente vê aquilo ali e não atenta muito, sabe? Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Ele diz assim: você tem que se ajoelhar, e quando você passar a orar por essa pessoa, você não liberta ela não, você liberta você. Talvez ela não seja liberta não, mas você liberta você. Eu posso te garantir que quando você se ajoelhar e liberar perdão, você fica livre. Pastor, e se amanhã ela fizer de novo? Ore de novo. E se ela fizer semana que vem? Ore de novo. Ela não vai vencer você, porque você vai saber o caminho de ficar bem. A unção vai pegar junto. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sei quando a igreja está recebendo, irmão. Sabia que eu sei? Eu descobri um dia Deus falando comigo, porque eu gostava do fogo, das pessoas gritando, né? E aí quando eu começava a ensinar no rema, as pessoas ficavam tudo silenciosas. E eu me lembrei lá do tempo que eu criava gado, né? As vacas quando ficam com a barriga cheia, elas ficam ruminando. Primeira coisa quando a palavra está entrando é o silêncio. Entendeu? Quando a comida entra, o silêncio se instala. E você fica pensando, meditando. Tem uma graça em ouvir a palavra de Deus. Não abra mão de ouvir a palavra de Deus. Não abra mão de estar com Deus. De andar com Deus. É bom demais, irmãos. Essa vida de ser crente. É bom demais. Você está comigo? Já estou terminando. Tem tanta coisa que eu queria falar aqui, mas como o apóstolo Paulo disse, vocês não podem receber ainda. Não estou desmerecendo vocês não. É porque tem coisa que a gente não diz num dia só. Amém? Amém? Eu aprendi, né? Com um profeta amigo meu, eu perguntei a ele: você disse tudo que você vê? Ele disse: se eu não quiser voltar lá, você tem que saber falar. Amém? Uma irmã ligou para mim e disse: pastor, eu estou lendo o livro e estou chorando até agora. Está falando comigo. Eu falei: eu quando escrevi esse livro não foi no chat GPT não. Toda pessoa que lê esse livro, que me conhece, ela diz: parece que o senhor está conversando com a gente. Porque de fato, de verdade, é aquilo que estava no meu coração, sobre o poder de Deus. Amém?